Alterosa Esporte. E eu quero saber quem tá feliz aqui, porque segunda é dia de estar feliz. Saúde, Toledo! Até espirrei. Médio, tô feliz médio. Pela O time vitória. venceu, não convenceu, tenho defendido a reconstrução, mas hoje vai ter que ter uma bronquinha em cima do senhor Adilson Batista, que se defende. E no programa a gente fala sobre isso. O representante de Belo Horizonte na próxima fase do Campeonato Mineiro, porque eu acho que os dois aqui não passarão, né? Vamos disputar esse ano com 3 do interior e é muito bom porque valoriza o nosso estado. E é Taça em Confidência, Fael, tem esse risco, hein? Taça em Confidência tem risco. Agora, em maio, o Flamengo vai tomar um couro. O Jorge Jesus estará desesperado, porque o Jorge Sampaoli chegou. Mas enquanto maio não chega, a gente segue empatando com o Boa, ser eliminado por Afogados e tudo mais. A gente vai falar sobre uma atuação muito ruim do Galo antes da chegada de Jorge Sampaoli. E daqui a pouquinho a gente volta com esse clima que você já sentiu, né? Então o Boa treinou com ele. Sampaoli agora vai representar vai na série mudar Afogado, tudo. vai representando no Mineiro. Sem Taça em Confidência. Nós vamos Isso aí, estamos de volta, Fael. Tá no seu papel cobrar, sim, do time que empatou com o Boa depois de ter sido eliminado precocemente da Copa do Brasil. Mas tá no seu papel comemorar. O homem chegou aí, o Sampaoli, um dos melhores treinadores do mundo, né, Fael? Pode colocar a imagem, por favor? E aí, tá aí, primeira a ida dele para Confins, né? Saiu lá do Galeão. Acompanhado possivelmente pelo próximo diretor de futebol, né, que faz parte interessante essa comunicação entre o treinador, já que o Sampaoli dificilmente sai do cargo nos próximos 2 anos, então ele quer um diretor que tenha essa sintonia, essa harmonia com ele, então o Andreata pode cumprir muito bem esse papel, substituindo o Rui Costa, e como a Abel falou, um dos melhores nomes do mercado, não só brasileiro, né? Então agora o Atlético tem treinador, que a gente havia expectativa da chegada dele ainda em dezembro, agora chega com 2 meses de atraso, com um cenário muito pior do que seria em dezembro, se ele tinha que ali apagar um princípio de incêndio ali em dezembro, agora não. Ele tem que reconstruir toda uma casa e vai usar o Campeonato Mineiro como pré-temporada para isso, né? Agora ele tem aí até maio no Campeonato Brasileiro para organizar. A vantagem dele, e aí eu lembro sempre do grande Maluf, que foi nosso diretor, saudoso Maluf, é que ele já tem um conhecimento de Brasil, de logística, de elenco, que é um dos problemas quando você traz um treinador estrangeiro. Então será muito útil aqui o Jorge Sampaoli no Atlético. Agora, claro que a gente vai falar muito mais das características desse treinador de 59 anos, que dirigiu 2 seleções, chilena e argentina. Afinal de contas, como o Fael disse, experiência o Sampaoli tem e o Grupo Souza Lima também, claro, né? São 29 anos de experiência oferecendo soluções completas e customizadas em serviços de segurança e facilities para a sua empresa ou para o seu condomínio. Olha só os destaques do Grupo Souza Lima. Serviços de vigilância, escolta armada, portaria, controle de acesso, limpeza e outros facilities, além de soluções realmente inovadoras em segurança eletrônica. Grupo Souza Lima é credibilidade em tecnologia e processos. O que é preciso para vencer? Encarar tudo com segurança. Ter paixão, dedicação, força e técnica nos desafios. Com agilidade e confiança sempre. Por isso, quando tem muito em jogo, garanta o resultado. Grupo Souza Lima. Eficiência em serviços de segurança e facilities. Grupo Souza Lima, inovando em segurança e serviços. Com o Grupo Souza Lima, você já sabe, é solução na certa, não tem conversa fiada, ao contrário da bancada. A Tramela, eu vou de 2-0. Eu vou de 2-0, Cruzeiro contra o Uberlândia. Uberlândia 1-0. O Uberlândia é um time que gosta sempre de deixar um placar marcante no torneio. Então esse placar marcante é 2-1 Uberlândia.
O papel dos nossos coleguinhas aqui é torcer contra, né? Lógico, evidente, aproveitar o péssimo momento vivido pelo Cruzeiro nessa temporada. Agora um momento difícil, complicado, evidente, torcer contra, né? Mas a cada passo que dá, eu vejo que eles ficam mais desesperados quando as coisas funcionam. E funcionam bem pro lado do Cruzeiro, mesmo quando o Cruzeiro vai mal. Gente, é uma frase que eu falo desde quando eu comecei a trabalhar nisso. Está em crise? Enfrenta o Cruzeiro. Então, se havia um momento para enfrentar o Cruzeiro, o momento era esse. E o Uberlândia pisou na bola, porque fez um bom jogo. O Uberlândia pisou na bola. Pisou na bola. Pisou, porque teve a chance de ganhar do Cruzeiro. Ai, meu porque Deus. Eu quero uma final de Mineiro sem Cruzeiro e Atlético. Cansei deles. Ah, não, peraí, presta a caneta aqui, velho. Presta a caneta aqui. Eu não quero. Assina Então, esse recibo pra mim de Uberlândia- desespero aqui, por favor, velho. Desespero por quê, Não, o gente? Uberlândia pisou na bola. Torce pro Pisou, seu eu time, queria que velho. vocês perdessem. Ô, gente, Assina aqui pra mim o recibão aqui, ó. Depois ele assina no intervalo, porque eles vão discutir muito disso. A gente vai fazer a rodada completa, né, do final de semana. A gente vai falar também mais de Sampaoli, o Coelho na liderança e muito mais daqui a pouquinho. Ô, gente, Vai, eu já sei que começou o a Sampaoli- falar, Olha já. sobre chegada de Aumenta a reforço. Cuidado com a câmera aí. Jair, você vai balançar aí, ó. Vai cair, já tá caindo. Vai sair, vai cair. Estamos de volta e lembrando que tem transmissão ao vivo também no YouTube. Neste momento, 1.500 pessoas aqui com a gente. Tô de olho aqui nos comentários, hein? Daqui a pouco eu vou passar para a bancada o que vocês estão falando aqui. Agora, é o seguinte, Fael. A gente cobrou, inclusive o Dadá Maravilha pediu de rei para presidente que o Sete Câmara na sexta-feira falasse. Depois, a gente ainda não tinha o cenário definido, né? Sobre treinador do Atlético, enfim. E não estava prevista nenhuma coletiva do Sete Câmara. Mas ele foi lá, conversou com os jogadores e falou. Vamos primeiro ouvir o Sete Câmara, aí depois você comenta. Não tem cabimento, você vive de resultados, mas mais do que isso, o que nós estávamos enxergando é que não foram apenas os resultados, mas também o desempenho que o time estava tendo. Desempenho pífio. Essa história que saiu aí de que pediriam a manutenção do Dudamel, isso não foi falado em momento nenhum por nenhum jogador lá. E ainda que fosse dito, seria rechaçado imediatamente. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui no Atlético, né, nós não vamos cruzeirar. Significa dizer que aqui nós não vamos fazer nenhum tipo de loucura, nenhum tipo de contratação que esteja acima das condições do clube e nós não vamos deixar acontecer no Atlético o que aconteceu do lado de lá. Primeiro, sobre ficar citando o rival, não sei se a intenção era um alívio cômico, como o Alexandre Calil fazia, um personagem ali, né, meio icônico, esse lado do Calil. Para com isso, Sérgio. Para de comparar com o Cruzeiro, porque se fosse só salário alto, contratação alta, não estava Polícia Civil e tudo mais. A situação do Cruzeiro é outra. Não vai muito além do futebol. Por isso está sendo investigado em todas as esferas aí da justiça. Começa a comparar o seu clube com, por exemplo, o Atlético Paranaense, que ganha muito menos que você e faz uma boa gestão, consegue revelar jogadores, consegue filtrar bem no mercado bons nomes para montar realmente o bom time. Para de usar como referência trabalhos ruins, começa a olhar para frente. E outra coisa, Sérgio, vamos começar a aceitar autocrítica. O seu trabalho não é bom desde que você chegou. As eliminações são ridículas. As eliminações são históricas pelo lado de vexames. Campanhas do Campeonato Brasileiro, 13º lugar. Eu vou comparar com a sua coletiva de apresentação, porque o que eu falo que eu não tenho perseguição alguma com o Sérgio. Queria que ele fosse o melhor presidente do Atlético. E por estudar muito tudo que você diz desde que assumiu o Atlético, eu posso falar com segurança aqui. Você, quando assumiu, você criticava o trabalho do Daniel, dizia que era um absurdo você não estar na Libertadores, que complicava o seu orçamento, que você queria fazer uma campanha muito melhor do que o Daniel fez, que foi campeão mineiro em 2017, e o trabalho do Daniel em 2017 foi muito ruim. Não estou defendendo o Daniel, estou comparando. O Daniel foi eliminado nas quartas da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores, você está fora da Libertadores, saiu na primeira fase da Copa do Brasil, você ficou em 13º no Brasileiro. Começa aí para a coletiva e fala assim, olha, eu estou errando, quero melhorar, mas eu estou errando. Começa a aceitar porque a sua coletiva é praticamente um pedido de desculpas da imprensa e do torcedor para você. E é o que a gente quer
estamos erramos aqui e ali e ponto final. E eu gosto desse recibo passado, sabe? Não vamos cruzeirar. Esse recibo passado, ele é bom para mim. Ele é muito legal, porque vê o desespero desse presidente atleticano, esse especificamente. Porque a Dona Pomuceno já tinha passado o recibo dele, colocando lá o Verón para receber plaquinha, né? O Calil é diferente. O Calil, eu acho que ele era mais aquela pessoa, igual o Perrella era também na época dele, de provocar e tal. Mas esse aí tá desesperado, porque é o pior momento da história do Cruzeiro e ele quer ganhar acima de qualquer custo. Tanto que essa loucura aí de trazer o São Paulo aí com essas cifras milionárias aí, prova isso porque tá desesperado mesmo. Sete Câmara, infelizmente eu sou obrigado a dizer que você já está cruzeirando há algum tempo. Sabe por quê? Mais grave do que possíveis desonestidades do Cruzeiro, que ainda não foram provadas, foi a falha na administração. O Cruzeiro foi muito mal administrado. Né? Porque a gente já viu gente aí que administrou o clube. Por 3 roubou seguidas, inclusive. Não, em outros lugares, roubou e o clube não caiu igual até no Cruzeiro. Então, o Cruzeiro foi mal administrado e você está administrando mal. Você perdeu agora, hein, Fael, uns 6 a 7 milhões. Por quê? Gastou uns 2,5 com o Dudamel, perdeu 1,5 dessa fase de classificação com o Afogados e possivelmente a próxima, que seria mais uns 2 ou 2,5. Olha só, digo mais, Toledo, porque já está cruzeirando. Tem renda, tem premiação, renda e premiação da Sul-Americana e da Copa do Brasil, são valores que comprometem o orçamento previsto para essa temporada, ou seja, você vai ter que gastar mais com contratações agora, você terá uma renda menor, uma bilheteria menor, uma premiação menor, sua camisa passa, sua marca passa a valer menos, então eu acho que o prejuízo é muito maior. Só um minutinho, a gente sabe que no Atlético as coisas parecem mais organizadas, sérias, né? Não tem nenhum indício de desonestidade, o que é muito bom, mas junto com isso tem que vir uma administração que funcione, como a do América, que com pouco dinheiro, com pouco recurso, consegue sempre estar aí na linha de frente do futebol brasileiro. Agora, baseado no comentário dos meus colegas aqui, o Toledo falou a questão cruzeirando, quando ele fala sobre isso, não tem como eu defender o Cruzeiro nesse aspecto, não. Não tem como, não. Por mais que o torcedor em casa fale assim, pô, tá deixando o Toledo falar e tal, porque foi mal administrado, sim, está sendo investigado, sim, e é um fato, isso está acontecendo. Agora, quando o presidente do Atlético fala isso se torna institucional e ele está passando o recibão. Agora é o seguinte, já temos 3.000 pessoas ligadas aqui na transmissão ao vivo do YouTube, pessoal falando aí, criticando também essa declaração do Sete Câmara. Agora o Gão já prometeu que vai criticar, apesar da vitória, a atuação do Cruzeiro no final de semana. Isso daqui a pouquinho. Vamos ver como é que foi o clima desse jogo. Pode colocar na conta do goleiro Fábio os créditos da vitória. Pelo menos boa parte dela. Se não fosse o pênalti defendido por ele aos 47 do segundo tempo, o Cruzeiro deixaria o campo sem os 3 pontos. Se eu pulo para outro canto, vocês iam falar que ele bateu bem, que deslocou o goleiro, né? Então não tem pênalti mal. Tem sim a pressão que é para bater e tanto para pegar hoje, né? Hoje, cada ano que passa, as responsabilidades dos goleiros estão cada vez mais aumentando porque os goleiros evoluíram, né? A gente está tendo um aproveitamento muito bom. E não foi só por causa do pênalti não, viu? Vencer o Uberlândia no Mineirão foi uma tarefa complicada do início ao fim do jogo. O gol da vitória, marcado pelo zagueiro Arthur, só saiu aos 43 minutos do segundo tempo. Antes disso, estava tudo igual. Pedro Bicalho tinha feito dele e Julián empatado a partida. O campeonato é disputado, igual o Fábio mesmo falou, tem outros 11 do outro lado, né? Então, assim, o que vale é os 3 pontos e buscar a classificação para o mata-mata, o Cruzeiro vem forte. Como ganhou, tá bom, né? Se tivesse perdido ou empatado, a gente ia estar mais na bronca ainda. Mas eu tô feliz, tô confiante. Esse ano aí vai ser o ano da reconstrução, se Deus quiser. Mesmo depois de 4 partidas sem vencer, o resultado não foi o único detalhe importante para o Cruzeiro aqui no Mineirão. O jogo também marcou a estreia ou a reestreia de Marcelo Moreno, a 3ª passagem dele pelo clube. E o atacante foi decisivo, não balançando as redes. A boa assistência no primeiro gol foi dele. Pois é, a vitória voltou e Marcelo Moreno, agora oficialmente também. Eu não estou 100% ainda, mas quando a gente entra em campo e vê a torcida apoiando, vê a torcida torcendo pelo time, a gente vai na raça, como foi hoje. Muita entrega da minha parte para ajudar o nosso time. Obviamente que eu queria
dar de presente um gol nessa reestreia minha, mas eu fico mais feliz pela vitória que a gente teve. Boa, Marcelo. Só achei que você foi um pouco prejudicado exatamente por algumas coisas que eu vou falar depois, na hora que a gente mostrar que é coletivo da Adilson Batista. Apenas uma informação, o Cruzeiro está indo atrás do Jean, que não vai ser usado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. É um volante polivalente que pode chegar para agregar nesse grupo aí, né? Já estaria chegando em BH, né? Estaria chegando. O que precisa nesse momento agora, Adilson, é organização e estrutura tática para que essas peças se encaixem no time, porque sem isso o time não vai funcionar de jeito nenhum. Mas eu falo isso depois da sua coletiva. Agora vamos ver se o Sampaoli, Fael, vai funcionar, porque repercussão mundial o Atlético já teve com essa contratação. Coloca aí na tela, por favor, os principais jornais argentinos e chilenos, principalmente, já falando aí dessa contratação. Pode ir rodando, gente, pra gente mostrar. Esse é o Diário Olé da Argentina. E alguns destacam sobre os valores investidos pelo Atlético. 1.200.000 reais aí para a comissão. E né, diz que ele tem participação em jogador que foi vendido. É verdade isso? Será? Não, a gente não tem esse... Quer dizer, não tem oficializado isso aí, Toledo. Que vai trazer a cozinheira da Argentina, que não gosta de comida mineira. Usando até o comentário, esse aí é o tweet da FIFA, né? Usando até o comentário do Toledo sobre o Dudamel, né, que a grande experiência dele era o Sub-17 da Venezuela, e ele tinha passagem ali para Sub-20 da Venezuela, pelo profissional. A gente tinha pouca referência até para comparar o estilo de jogo do Dudamel, o que ele propôs aqui no Atlético. O Sampaoli não, né? Uma carreira internacional consolidada, Copa do Mundo, Copa seleções, América. Grandes times também pelo mundo, e o principal que eu falei, é conhecimento do Brasil na última temporada com o Santos. Isso faz toda a diferença. Ele não é uma aposta, né? Não é uma aposta. Conhecer o campeonato que ele vai disputar, o campeonato nacional, já vai conhecer os adversários, a logística do Brasil, que um dia você joga no Rio Grande do Sul, no outro dia você joga em Recife. Isso é muito importante e faz toda a diferença. E, Bel, aproveito o momento para complementar sobre aí já o CR7 Câmara Coletiva. Ele fala que herdou uma dívida, uma situação semelhante à do Cruzeiro. Aliás, pior que a do Cruzeiro. E eu entrei em contato com o Daniel Nepomuceno, ex-presidente do Atlético, e o Daniel fala que é um mês de balanço lá no Atlético, de apresentar balanço, que ele propõe de abrir tudo dos últimos 10 anos que foi feito pela saúde financeira do Atlético, né? Em cada gestão que foi feito de dívida, quanto investido em cada atleta, quanto houve de retorno, quanto de dívida paga, quanto gasta em pequenos detalhes aí do clube. Ele acha que é um momento legal, então, abrir inclusive da atual gestão. Ô, Fael, deixa eu só te fazer uma pergunta ainda sobre o Sampaoli, porque Sim. aí, como você bem marcou aqui, a imprensa repercute não só a contratação, como também os valores dessa contratação. Sim. E o Sampaoli é muito conhecido, inclusive em anterior negociação com o Atlético, fez algumas exigências, alguns jogadores. Corre o risco, você tem medo também desse gasto ser maior? Por exemplo, quem o Dudamel trouxe, ele falou, não tem como aproveitar aqui, eu preciso de outros jogadores, enfim. O gasto ser ainda maior, falando em gastos também? O Sampaoli, ele tem uma listinha de reforços dele, né? E vamos dizer que e são necessários no Atlético, no meio que você escala Otero, Johan e Natan. É urgente a contratação de reforços para esse setor, por exemplo. E o Sampaoli consegue ver isso rápido. Eu falei que o Dudamel demorou 10 jogos para ver que o Zé Wellison não dá. Não, o Sampaoli tem essa visão, ele consegue se antecipar. Então a gente vai ter que gastar realmente, e me preocupa sim os gastos do momento. É um grande treinador, mas me preocupa muito o gasto, porque, por exemplo, contratações como a do Rafael, que já estavam esperando só o Fábio Melo chegar para assinar. Será que o Rafael atende? Porque o esquema do Jorge usa muito goleiro, ele gosta de goleiro. Vai ter reunião prevista quarta-feira sobre isso, né? Para Patrick também, Bruninho, para tratar desses assuntos. Aí tem que saber se os atletas que já estão aqui, se os que estão quase assinados com o Atlético se atendem ao do Jorge Sampaoli, porque não adianta você contratar e o cara fala, não é o estilo de jogo que eu queria. Agora, eu não acho caro se ele der resultado, né? Quanto... que o Jorge Jesus acrescentou para o Flamengo esse ano no orçamento com o trabalho dele do ano passado. Ele aumentou 300, 400 milhões. Aí 1 milhão, 2, 3 ficam baratos. Você valoriza um Igor Rabelo que tem potencial para crescer. Você valoriza um Guga, por exemplo, que é um lateral que vai disputar agora chance de Olimpíada. Um Arana também, que é um jogadorzaço, que tem idade olímpica também. E aí, outra anotação que eu fiz aqui é sobre o contato com o Chávari, que era o braço direito do Rui Costa nas categorias de base. Então a gente vai falar sobre esses detalhezinhos do trabalho do Sampaoli nos próximos programas. Toledo, agora eu quero saber quais
quais são as suas exigências como líder? A minha exigência era que não tivesse assunto nenhum de Atlético Cruzeiro hoje no programa, só América, porque não sei para que a gente está conversando desses times. Você sabe como é que ele conversa, né? E pra Tramela também é assim. América 2-0, que eu não quero passar sufoco no final também não. América 2-0. América 2-0. E o Tombense vai bater o América por 3-0. 3-0. E o Toledinho vai voltar à realidade dele. Burro! E o Tombense vai bater o América por 3-0. Olha, eu vou te contar, eu estou impressionado com o Tombense. Tá tocando a bola igual o Barcelona. Igual o Barcelona. Força não. 2-1 pro Tombense. Ô Toledo, agora para esses quase 5 mil espectadores, internautas que estão acompanhando a gente aqui, vem mostrar realmente a diferença entre expectativa e realidade, que foi essa daqui do América. Ô, Bel, o América jogou muito bem e fez uma marcação alta, né? Aí o Ademir, que está jogando muito, Mateuzinho vai ter dificuldade para voltar para o time ali, viu? Porque o Ademir está muito bem. E tá o Tombense, muito que bem. sempre teve um bom sistema defensivo, aí vacilou nessa marcação. Mas sabe o que aconteceu, Gão? O América surpreendeu marcando muito em cima. Eu vi um jogo durante a semana, Napoli e Barcelona, né? Mais ou menos do nível deles. Não. Na hora que voltar vai estar sem ele na bancada, velho. Tanto o Napoli quanto o Barcelona marcando dentro da área do adversário. O América fez isso. Estratégia excelente e já estou vendo, né, o jeito do Lisca nesse time. Um time que agride, que chega. Olha quantos gols o América perdeu. Que liberdade, né, do Tombense na área ali, hein? Olha, mas o América jogou muito bem, cara. Marcou, tomou a bola, criou. Agora, Toledo, Atlético e Cruzeiro não fazem isso aí não, viu? Essa triangulação, jogada de linha de fundo, não faz. Meu sonho, ainda mais daquele lado ali com o João Lucas. Meu sonho fazer isso aí. Sem exagero. E aí o Rodolfo batalhando muito também. Um jogador muito bom. Que a gente combate de jogador de frente na saída de bola do adversário. O Atlético também não faz. Cruzeiro também não tem um negócio desse. Agora, a questão do América nesse jogo, para corrigir Lisca, é que o América perdeu muito gol. Perdeu um caminhão de gols, podia ter virado 3-0, aí volta para o segundo tempo, é surpreendido com um bom ataque do Tombense e aí fica apertado, podendo até empatar o jogo, né? Agora aí, eu vou ter que mudar a minha tramela por causa do Ayrton. Ô Ayrton, você tá com os bracinhos muito curtos, meu filho. Essa bola aí tem que chegar. Essa bola tem que chegar. Foi assim contra o São Bento, foi assim contra o Cruzeiro, foi assim agora contra o Tombense. Pô, o goleiro pode tomar um gol desse, não. Tô acostumado com o Zé Ricardo, meu amigo. Me ajuda. E aí, ó, tomou a bola numa pressão. E aí o Rodolfo, ó que golaço. Que golaço. Cortou bonito. Falta no jogador do Tombense ali, olha lá, falta nele. Me lembrou o gol do Wolverhampton ontem contra o Tottenham. Ô, gente, eu vejo só jogo de alto nível. Ontem eu estava vendo campeonato inglês, durante a semana vi a Champions e agora estou vendo a América e Tombense. Eu não tenho culpa dos jogos de vocês serem ruins, não. Lá, se os meus são bons. Então, quer dizer, com essa referência que você está dando aí, Toledo, o Dadá Maravilha na Tramela, vocês derrotaram o Barcelona. É claro. Não, o Tombense que deu um couro no Cruzeiro, né? Deu um couro no Cruzeiro, 2-0. Tomou um couro na gente. Eu não vou mentir não. Era tô com um pouquinho de inveja aqui desse tá invejinha. Empresta o Lisca pra gente uma semaninha, velho. Eu não empresto não, porque o América tá uma semaninha só. A América jogou muito bem, esse jogo era pra ser uns só uma 4 ou 5. É só uma semaninha só. Ele chega, eu estou assumindo organiza. publicamente que eu estou querendo que o Galo jogue como o América jogou. Eu também, igual o América, sabe, de ofensivo. O João Lucas não cruza daquele jeito. Deixa eu sair daqui, Beto. Não, presta pra gente. Vamos lá. Que agora é a sua vez. Ei, papai. Se quiser pedir o Lisca, pode. Pelo menos ganhou, né, velho? Pelo menos ganhou. Vamos acompanhar. Exatamente, pelo menos ganhou. Vamos lá. Aí, Gão. Ô, Bel, vou te falar uma coisa. Surpreendeu, né? Me surpreendeu, porque depois... Aí foi bem no início do jogo, depois encheu um pouco ali o anel, o amarelo inferior também. 12.035 presentes. Numa chuva que tava pós-carnaval, com
preço no ingresso do jeito que é, meu amigo, para mim isso aí é recorde de público e o torcedor tem direito de reclamar sim ao conselho gestor pelo ingresso mais barato. E o homem aí, o homem chegou. Né? Mas logo no início, o Uberlândia, né, aproveitou um pouco do que eu vou falar daqui a pouco, que é um pouco dessa falta de organização do Cruzeiro. Aí um lançamento maravilhoso, o Maurício encontra o Marcelo Moreno, e o Marcelo Moreno, olha aí, Robertson. Tá vendo, Robson? É isso aí que você tem que fazer, que a gente fala. Dar um combate, morder, sabe? Ir lá em cima da defesa adversária, buscar. E aí o Pedro Bicalho, garoto. Do Moreno, hein? Pois é. E o Pedro Bicalho, que é um garoto que estava estreando ontem, fazendo esse gol aí. Né? Um dos meninos que eu acho que tem muito valor e muito potencial. Só que aí depois, Bebel, foi isso aí, ó. Um Deus nos acuda danado. O Uberlândia, sabe, vindo pressionar o Cruzeiro. Né, o Cruzeiro no primeiro tempo tentando alguma coisa ali, mas isso sempre acabava nisso aí, ó. Né, finalização em que a gente olhava e falava assim, ó, tá, e aí? Estrutura, organização, né? A gente vai encontrar isso que horas desse time, né? Marcelo Moreno tendo que voltar para dar esse combate, o Fábio, né, tendo que salvar o time do Cruzeiro, o Uberlândia pressionando, e em poucos momentos, quando o Marcelo Moreno tinha essa chance, aí ele sempre comparecia, nesse caso, já melhorou a qualidade do ataque, né? Melhorou porque é um jogador diferenciado. Marcelo Moreno é um jogador diferenciado. E aí acontece isso aí que está acontecendo sempre na falha da defesa do Cruzeiro. Ninguém sobe. O atacante, ele sobe sozinho, né? O jogador do sistema ofensivo do adversário sobe sempre sozinho dentro da área e ninguém dá esse combate, né? E aí, o que acontece? Isso aí é treinador. Treinador que tem que treinar, tem que exigir. E o Cruzeiro tentando isso aí já no segundo tempo, já caminhando para o final do jogo, onde o Adilson fez algumas substituições, e essas substituições eu vou comentar daqui a pouco na hora que a gente der a palavra para o Adilson Batista. E aí o Arthur, garoto que estreou também, entrevistei a mãe dele, vamos mostrar durante a semana. Né? Antes do jogo, né? Já deu uma sorte ali, né? Encontrei com ela na minha periferia, conversei com ela um pouquinho, o Arthur também, um jogador de valor, né? Muita força física, muita qualidade, gostei da atuação dele. E aí também passa por esse sistema de organização, né? O Valdir, que ontem foi vaiado pela torcida, esse lateral aí, né, garoto? Acho que a torcida tem que ter um pouco mais de paciência com os meninos, né? E eu acho que não é nem tanto culpa dele, não. Eu vi ele se deslocando muito, né? Saindo da função dele, muitas vezes, para salvar o time do Cruzeiro também. E aí o Fábio salvando e gente falando assim, a bola foi recuada, mas foi aquilo que o Fábio falou. Se ele cai pro outro lado, deslocou o Fábio e tal, e etc. E aí eu vou dar mérito pro Vinícius Popó, porque no ano passado eu reclamei muito que o time do Cruzeiro, quando tinha pênalti ou tinha falta, sofria muito com esses rebotes. E agora ele ficou ligado, o time estava ligado, ele foi lá e tirou essa bola. E daqui a pouquinho, Adilson, depois da sua declaração, nós vamos descer o cacete aqui um pouquinho, viu, Então filho? fala, Adilson. Não estão cobrando, né? O Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores, não é os 30 mil que estão aqui, às vezes vai um A, B ou C. Tem que entender o processo. No próximo dia 7 nós vamos completar 2 meses de trabalho. Nos primeiros 15 dias eu trabalhei com gente que não ia ficar. Eu rezei para os meninos perder a taça porque eu tinha necessidade de ter atleta. Chegaram alguns jogadores que o Cruzeiro tinha contrato. Houve indefinições, justiça, bid, estreia numa correria lá em Tupinambás com 5 jogadores que fizeram o primeiro jogo treino oficial. Nesses últimos 20 dias, 5 viagens desgastantes, né, e complicadas. Aí entra lesão, entra adaptação, o processo que precisam entender que tem que ter um pouquinho de calma e vão errar, faz parte do processo. Compreendo tudo isso, Adilson. Tudo isso, e nesse ponto eu defendo o time do Cruzeiro, defendo os meninos, os contratados, salvo o João Lucas, tá? E o Robertson. Acho que o Machado, até ontem eu coloquei que o Machado precisa ser afiado, mas acho que até insistindo um pouquinho, ele é uma boa peça para uma reposição nesse elenco aí. Agora, o que eu reclamo bastante, o que ontem, e eu estou reclamando isso numa vitória, porque eu acho que com uma derrota cachapante, seria uma covardia fazer isso. Estou cobrando mediante uma vitória, tá? Eu acho que falta organização no time, porque o time ele entra e nos primeiros 10 minutos parece que vai tudo correr bem, depois vira uma bagunça danada, e isso é responsabilidade do treinador, independente de tudo isso que você falou. Você teve sim tempo para poder organizar o time, você teve semanas cheias para que você pudesse sentar, organizar, estruturar o time, formação tática, profundidade no time, e isso é independente de formação que você vai levar para campo, com 3 volantes, ou com meia, ou sem meia, ou usando
usando centroavante ou não usando centroavante. Isso é independente disso. Organização, estrutura tática, porque chega o segundo tempo e você começa a fazer suas alterações, né? E quando você faz alterações, ontem nós terminamos o jogo com Caio Rosa, Wellington Torrão, Marcelo Moreno, Maurício e... Fugiu agora o nome do outro jogador. Mas 5 jogadores na frente, né? E aí o que acontecia era tipo um time de peladas. Estava buscando a vitória a qualquer custo. E eu acho que acima disso, você tem que dar uma organização para esse time, para quando chegar as peças que você acabou de falar agora, tem a possibilidade do Jean chegar, o Robinho pode encaixar nesse time. Segundo o Super Esportes, viu? superesportes.com.br já tá chegando, já tá fechado com o Jean. Perfeito. Então, para essas peças quando chegarem e se ajustarem a esse time, eles terem uma organização, uma estrutura. E isso não passa por jogar bem ou jogar mal. Porque você pode jogar mal e você morrer abraçado com o que você acredita ser um padrão de jogo que você vai defender. E eu acho que o Cruzeiro está demorando demais a encontrar esse padrão, Adilson. Independente de inexperiência, de limitação técnica, isso é o treinador. O treinador, em determinados momentos, eu via a bola no setor do campo e via 5 jogadores do Cruzeiro em cima da bola. 5 jogadores, né? Isso é falta de organização. Eu tenho visto isso. A vida dá volta, né? Dá volta. Semana passada ele estava defendendo o Adilson no América. Agora ele está criticando o Adilson. Quando você falou dos 6 laterais, eu falei que o Adilson uma vez pôs 6 laterais no América, ninguém entendeu nada e falou que estava certo. Agora ele está fazendo a confusão lá e está errado. Confusão só no América que pode. O que eu falei na semana passada foi mediante a uma situação que tinha acontecido de ausência de jogador, que inclusive você naquela ocasião falou assim, olha, eu prefiro os meninos da base. Tá faltando jogador nessa função? Então vai na base, busca na base e tal. Ele estava sem opção. Mas são outros 500. O Adilson no Cruzeiro tá uma bagunça, coitado. Ele não tinha nem jogador para treinar. Mas não passa por isso que você falou. Não passa por isso. Você pode improvisar lateral, como o Mano Menezes fazia improvisando o Romero. Você podia improvisar, por exemplo, volante como zagueiro. Mas se você tiver uma organização tática, se você tiver uma estrutura preparada para que peças possam chegar e se encaixar, você não sofre muitas vezes como o time está sofrendo. Agora, Fael, vamos ver se a tramela do Atlético foi sofrida tanto quanto o Fael achou o jogo. Olha como é que eu tô triste. 1-0 Atlético e o melhor jogador em campo é o goleiro atleticano. O melhor jogador em campo é o goleiro atleticano. O Atlético, para continuar nessa decadência deles, perde de 1-0 também. 1-0. Jogo treino do Boa Esporte, que vai enfrentar o Cruzeiro na Copa do Brasil. Jogo importante para o Boa Esporte, jogo importante para o Cruzeiro. Vai ser 2-0 para o Boa Esporte. Rafael, vamos já direto para esse compacto aí, que aí ele comenta, não vale a pena nem discutir essa tramela. O Toledo falou do Barça e Napoli, que lembrou o jogo do América, me lembrou um jogo de campeonato australiano também, esse jogo do Atlético. Canguru jogando. Canguru jogando. As mudanças na escalação, o Fábio Santos na lateral esquerda, o Arana volta para o clássico, o Ricardo Oliveira na frente ali, no ataque, né, foram as principais alterações. E o Vitor volta ao gol com boas defesas. O Vitor mostrou que pode voltar ainda no clássico. O James Freitas, que é interino, falou que ainda vai decidir durante a semana, mas o Vitor mostrou que pode sim jogar o clássico, que é uma dúvida aí na escalação para o clássico. O Jair estava pendurado, não recebeu amarelo, e a gente vê que times do interior, eles não têm mais aquela retranca que o Dudamel reclamou, né, Toledo? Que vinham fechadinhos, que o Dudamel não queria... Times mesquinhos, né? Não queria retranca, assim. Os times do interior já estão indo para cima do Atlético, porque eles já perceberam que... Estão respeitando, mas não, né? Não, já perceberam que é possível, que é um time frágil, principalmente nos contra-ataques, não consegue corrigir isso, que vem sendo uma característica desde o início do ano. O contra-ataque do Atlético dá um frio na espinha do torcedor. E o Boa teve mais sinalizações e mais sinalizações certas. O Alan vai na linha de fundo, ele chuta, e eu olhei a súmula depois na Federação Mineira, o árbitro dá gol contra corretamente, que ela bate acho que no Wesley. Não entraria se não pegasse, né? Resvalou no Wesley. Mas a gente vai ver que apesar de uma chance ou outra do Ricardo Oliveira, essa foi uma cabeçada do Otero. O Johan, Otero e Natan é um trio que não dá certo. O Natan não consegue armar esse time, não consegue criar, não consegue inverter o lado do campo. Quando não funciona o lado direito, a bola não consegue chegar na esquerda. Como o Arana já havia falado isso na partida da Copa do Brasil, o Natan não consegue repetir aquela boa atuação do jogo contra a Caldense nessa função.
é torcer para a volta do Casares ou achar um nome. O Borreiro atuou apenas 4 partidas desde que chegou ao Atlético, foi tratado como uma joia que poderia resolver essa armação do ataque, mas até o momento a gente não tem essa peça para jogar centralizado. O Johan também muito mal, né, na partida não consegue também abastecer o ataque. Então nós temos boas peças que nós contratamos aí, como o Alan, o Jair, que faz uma boa função de primeiro volante, o Arana vai voltar para a esquerda, mas chega nessa trinca antes do atacante, do centroavante, realmente morre a criação do Atlético, morre toda a jogada. O Vitor tinha feito uma boa defesa, depois tem uma sequência de escanteios para o Boa. Essa aí vai no ângulo, o Vitor tira escanteio para o Boa e vai sair o gol do Romário. Um chute de canhota forte, ela já bate dentro do gol antes desse jogador pegar o rebote. E digo mais, depois disso, com as substituições, o Atlético não consegue ir para cima do Boa. Inclusive tem um lance curioso, que é uma substituição errada. Ele coloca o... Não lembro qual jogador que era para sair, o Johan. Ele vai explicar isso, o James de Freitas vai explicar pra gente. E na plaquinha, mas ele mexe errado, né? Tirar o Johan e saiu o Natan, ele volta o esquema do Dudamel que não deu certo com o Zé, Jair e Alan. Mexeu muito mal o James Freitas e a gente espera que no Clássico seja diferente, porque o Atlético até agora não deu liga, principalmente nesse meio. O Toledo tem uma curiosidade sobre esse jogo. Mas antes eu vou contar só um caso engraçado. Quando o América estreou na 2ª divisão do Mineiro, um dia de segunda-feira eu fui com a equipe da Aviação Sport gravar. E o alemão não conhecia ninguém do América, igual o treinador de vocês ontem. Aí, na hora que estava lá no intervalo, tinha o Luciano aqui no meio de campo, o alemão chama o Luciano. Aí o nosso cinegrafista, o Jorge Luciano, foi. Quase que ele entra no jogo. Tá igual ontem. Se chamar o nome errado, entra. Agora, ontem foi um momento muito triste, Isabel. Foi registrado aqui por um instituto de pesquisa que o jogo do Atlético ganhou no nível de causar depressão nas pessoas do Fantástico. Mas por quê? Porque o domingo de noite já é triste. O camarada vê Fantástico quase morre, porque é tanta notícia ruim. Mas ontem o jogo do Atlético ganhou deles. Isso é muito grave, porque o número de gente deprimida depois do jogo do Atlético, acho que aumentou 33% em Minas Gerais. Eu acho que é porque também choveu muito lá, lá e acho que eles estão com trauma de água, de afogar, né? Até explicar pro pessoal de casa, vocês estão vendo que eu não estou respondendo muito Gão, não estou respondendo muito Leite, que meu foco é o Atlético, gente, que nossa situação não tá dando para olhar para a grama do vizinho. Agora, né? A nossa situação tá ruim demais. E uma dica, domingo à noite, pra você não ficar deprimido, assiste o programa do Silvio Santos, que é bom demais. E segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, assistam ao Alterosa Esporte também pelo YouTube. Inclusive, um abraço aqui, gente. 6.200 pessoas neste momento com a gente. Um abraço para vocês que estão acompanhando. E aqui a gente cura a depressão de ontem. Exatamente. Clique em curtir, ativa o sininho, se inscreve no canal. Os blogueirinhos de plantão aqui. Agora vamos, já que o Fael citou essa confusão aí, literalmente confusão no meio de campo, vamos ver a explicação desse treinador aí da comissão fixa. A gente estava perdendo um pouquinho o meio campo e estava cedendo muitas situações ali de contra-ataque para a equipe do Boa. E um momento que até o Boa estava se colocando um pouquinho melhor do que nós na partida. E foi aí que eu fiz a opção de tirar o Johan, que na realidade era para ter feito a troca era o Johan para sair, a primeira troca. O Natan viria para o meio do campo ali para preencher o nosso meio do campo e entraria o Savarino, que é um jogador rápido de velocidade, para o contra-ataque. A ideia era reforçar ali o meio campo. Eu não sei o que houve ali, qual foi a confusão que aconteceu na mesa e o quarto árbitro, que na entrada ali do Savarino acabou saindo o Natan. E isso nos criou uma dificuldade, porque alterou toda a nossa bola parada e tirou um jogador que era a nossa peça fundamental ali para a gente manter a estrutura de meio campo um pouco mais consistente. Gente, o Fael já falou o suficiente. Depois dessa, vamos direto aos gols, mais gols no Mineiro. Coloca aí pra gente. É o Coimbra e Tupinambás. Parecia que essa é a primeira vitória do Coimbra, né? Mas não teve jeito, não foi, não. Foi um empate aí, 1-1. Imagina quem viu esse jogo e depois viu do Atlético. Coitado. Eita, o RT e Vila Nova, Toledinho. Teve um pênalti ali. Bem marcado. Bem marcado. Pega na mão, né? Pega. Mas pega muito na mão, né? O cara tem que pôr a mão grudada ao corpo, né? E ali se não pegar, ser pro gol. Ficou nítido ali, né? E bem aí, batido. Gol. Aí o Vila vai empatar, né? O campo muito ruim, gente. Você vê, né? Pela condição, né, Toledo? Muita chuva, né, gente? Patos de Minas.
E aí o Vila, que um empatezinho seria ótimo pro Vila, né? Acaba perdendo. Eu gosto desse estádio aí, ó. Ótimas lembranças, né, Fael? Nó, maravilhoso. E aí, gente, Caldense e Patrocinense também terminou em empate. Uma rodada... Esse é um estádio que pode ter lama, que a torcida caldense chama lama verde. E a Caldense vai seguindo, né? Bom resultado pro Cruzeiro, esse empate aí. Segurou um pouquinho Segurou a Caldense e o Cruzeiro, com essa vitória, voltou ali pro G4 do campeonato. Agora, você fala, Toledo. É com você pra gente almoçar. Gente, que coisa linda. Coelhão com 17 pontos, Tombense, Caldense, nossos principais rivais. E ali, Cruzeiro e Atlético brigando, talvez por uma vaguinha no se G4. acaba hoje, a América e o Cruzeiro se enfrentar. A gente eliminava o América com a América no ganho do Cruzeiro, nem na pior fase do Cruzeiro. Para com isso. Olha lá, bicho. O problema é que a final podia ser Tombense ou Caldense. E Coimbra, né? Aí... e Tupinambás lá embaixo, né? Mas ainda tá na briga. Então mais com recente Tombense e Caldense do que Atlético e América nesse campeonato aí. Dá um couro no meu freguês domingo e resolve. Sábado resolve. Opa, tá até perdendo o rumo aí, filho. Sábado. Eita! Sábado tem clássico, mas agora clássico mesmo é a gente chamar o Stanley Guzmán. Tá na escuta.